Ação Literatura pra Vida. Olá pessoal, estamos de volta ao canal Literatura para a Vida e eu queria propor uma reflexão a respeito de um assunto que confunde um pouco as pessoas. Há uma diferença entre informação e formação. Mesmo no campo de leitura, de literatura, muitas vezes a gente confunde essas coisas. Algumas pessoas dizem que leem para se informar. Isso também é verdade. Mas você pode simplesmente clicar no mouse e abrir uma página do Google e obter informação. Informação de boa qualidade, informação de qualidade média ou mesmo de péssima informação, mas é uma informação. Então, o primeiro ponto a considerar é que ler não é apenas informar-se, porque você pode se informar por uma rede social, por conversas entre amigos, por televisão. Informação não é tudo. E nós estamos numa era de comunicação que informa, mas não forma. A partir disso, é preciso perceber que a experiência literária, ela perpassa todo um caminho. Você pode ler e se informar, mas essa informação não vai ter valor nenhum, ela não vai ter significado e nem vai transformar a sua essência, não vai transformar a pessoa que você é e muito menos a sua vida, se não houver todo um processo de amadurecimento e de conexão. Se você lê alguma coisa numa obra clássica, mas não faz uma conexão com o mundo atual ou mesmo com a sua própria vida, aquilo é apenas uma informação sobre o passado ou uma informação sobre como as pessoas viviam, como elas pensavam. A informação, ela é válida, mas ela não pode superar a experiência literária. Por conta disso, nós precisamos ter em mente que às vezes as pessoas se angustiam muito. Porque eu li apenas 30 livros no ano, eu li apenas 40 livros no ano, eu leio um livro por mês. O tempo que se passa com o livro, ele é primordial para que se possa viver uma experiência literária. E é através dessa experiência que vocês vão consolidar, que nós vamos consolidar a informação, transformando-a em formação. O leitor bem formado é aquele que sabe o que fazer com os conhecimentos que recebe. E esses conhecimentos só se fundamentam a partir do momento que tem tempo de amadurecer. Se você lê um livro às pressas, correndo, claro que às vezes a gente tem um prazo. Tem um prazo de faculdade, de mestrado, de doutorado. Existem N razões pelas quais a gente pode ter que ler um livro às pressas. Mas esse não é o melhor caminho. Esse não é o caminho do amadurecimento intelectual. O amadurecimento intelectual passa pelo tempo, pela vivência, pela consolidação de ideias e sentimentos. Ele passa principalmente pela experiência de estar com o livro, não apenas de passar por ele. Quando você passa pelo livro, muitas vezes acaba não adquirindo nem informação, nem formação e nem mesmo uma vivência literária. O que acontece é que quando aquele livro acaba e você põe de lado, põe na pilha dos lidos e entra na estatística, ele simplesmente vai acumular pó ao invés de formar conhecimentos. Muitas vezes, depois de ler um livro, 2, 3 meses depois, você não lembra mais do que falava, não lembra mais qual era o assunto, não lembra mais que partes foram mais interessantes ou mais tocaram a sua alma. É interessante que a gente tenha tempo de estar com o livro. Esse é o grande prazer dos calhamaços, por exemplo. Porque com os calhamaços você vai pouco a pouco construindo aquele conhecimento. No início você estranha o livro muitas vezes, porque é um ambiente diferente. Depois você vai construindo pouco a pouco e esse conhecimento vai se consolidando. Então é preciso lembrar, mais do que ler muito, é preciso ler com qualidade. Ler com qualidade demanda tempo. Um tempo que às vezes você não tem no dia a dia, que precisa encaixar aqui e ali. Mas se você não tiver tempo para poder dedicar a sua leitura, mesmo que sejam 5, 10 minutos por dia, e não fizer disso um propósito cotidiano, o que vai acontecer é que você vai ler em recortes, vai absorver o mínimo possível e não vai passar por uma experiência literária.
E se não houver esse tempo de experiência, você não se transforma, não se torna alguém que recebeu informação e que transformou tudo isso que recebeu em formação. Corta.